Boa noite, meus prezados alunos e alunas. Que Deus os abençoe, lhes protejam e lhe faça companhia. Nós hoje vamos, antes de iniciar a aula, eu queria comunicar com vocês que a coordenadora, a professora Helenice, me procurou e ela disse que, a pedido da responsável pela turma, a líder da turma, solicitou a ela que as aulas fossem através do Zoom, para que os alunos pudessem questionar, tirar algumas dúvidas. E eu disse para ela que estava pronto para atender os pedidos, mas teci algumas considerações que eu vou passar para vocês, porque mesmo partindo da líder, é bom a gente conversar com a turma também do líder de contábeis, porque a líder de administração, que é a líder de contábeis que solicitou para que, ao ministrar essas aulas, você pudesse, então, tirar algumas dúvidas. Eu, particularmente, eu entendo o ponto de vista desse questionamento. Mas, como essa aula online, ela dificulta muito esse contato entre professor e aluno, essa interação, a gente não tem como interagir como se estivesse na sala de aula. E isso, a meu ver, eu entendo que vai trazer algum tumulto, vai atrasar a aula, porque muitos alunos, a maioria, fazem perguntas pertinentes, ou seja, perguntas necessárias e, e perguntas que realmente surgiram dúvidas. Mas tem alunos que também fazem perguntas impertinentes, ou seja, fora do tempo, fora do caso, e isso tumultua um pouco. Agora, se vocês imaginem duas turmas, eu ministrando a aula e o aluno questiona: ah, não entendi isso, professor, eu explico para ele. Aí passa mais um tópico, o outro aluno também pergunta: ah, professor, dá para o senhor voltar a matéria e tal, porque naquele tópico ali eu não entendi muito bem. Mas então é isso. É, eu estou pondo meu ponto de vista, vocês resolvam o que a maioria resolver e eu vou atender o pedido de vocês. Eu quero deixar bem claro e, e passar para vocês o meu número do celular, acho que todos já têm. Esse número também é do WhatsApp. Então, no semestre passado, eu ministrei as aulas como estou ministrando para vocês, e essas aulas, quando tinha alguma dúvida, o, o aluno pessoalmente me perguntava pelo WhatsApp e eu, com o maior prazer, respondo para vocês no tempo real, ok? Então, essas considerações que eu queria tecer sobre esse questionamento. A segunda coisa é sobre a avaliação. A avaliação, eu pretendo dar essa avaliação para vocês, sem ser nessa aula agora, na próxima aula, sem ser na próxima aula vindoura, da semana que vem. Então, daqui a 14 dias, a gente vai ter uma avaliação, ok? E quanto ao trabalho, que também vale peso 10, e o trabalho e a avaliação são duas avaliações com peso 10 e o trabalho também valendo 10. O trabalho eu já vou passar o título para vocês. Essa aula vai estar gravada, se alguém tiver alguma dúvida pode depois assistir novamente, se inteirar-se desse assunto. O trabalho é um trabalho manuscrito, ou seja, à mão. Então, esse trabalho é um trabalho que você tem que ter a capa, sumário, introdução, desenvolvimento, considerações finais e
referências bibliográficas, certo? Então, o aluno que fizer esse trabalho, e se ele deixar de colocar o sumário, ele vai perder ponto. Se ele não colocar as considerações finais da mesma forma. Só que o desenvolvimento é manuscrito, mas a introdução, as considerações finais, referências bibliográficas, pode ser digitado, ok? O trabalho são 5 folhas frente e verso, ou só a frente 10 páginas, ok? 10 páginas só à frente. Trabalho, frente e verso são apenas 5 páginas, ok? O título do trabalho é um título muito interessante que está em evidência no momento. Trata-se de recuperação judicial da empresa. Repetindo, recuperação judicial da empresa. Você pode pesquisar na internet, não tem problema, jornais, noticiários, revistas, etc. Então você pode pesquisar na internet que não tem problema nenhum. Então eu quero que você faça o seu trabalho individualmente, porque um trabalho, se tiver ipsis literis, ipsis verbis, ou seja, com as mesmas letras, com as mesmas pontuações, a gente na correção a gente detecta isso. Então, bastante honestidade, tá bom? Acho que eu fui claro. Então, vocês fiquem sabendo na próxima. Esse trabalho é outra coisa que eu esqueci de mencionar. Esse trabalho vocês terão 30 dias a partir de hoje para a entrega do trabalho. Então, hoje são 9 de setembro, 9 de outubro, vocês têm que entregar o trabalho. Se você conseguir elaborar o trabalho antes desse tempo, pode entregar também. Pode ser através do meu e-mail, já está disponibilizado. Repetindo, meu e-mail, celsojeronimo@yahoo.com.br. celsojeronimo@yahoo.com.br. Jerônimo com J, ok? Qualquer dúvida, procurar a Vanessa ou a própria professora Helenice, que ela também pode passar para vocês o meu e-mail. Então, vamos desenvolver mais a matéria. E na semana que vem, eu vou recapitular a matéria da prova. A matéria da prova será a matéria será até onde a gente desenvolver hoje. Então, no término da aula, até onde a gente desenvolver, vai ser a matéria da prova, da avaliação, que será daqui a 2 semanas. Na próxima semana, repetindo, recapitular a matéria da prova, ok? Qualquer dúvida, entre em contato. Então, vamos lá. Que nós paramos na aula passada, nós falamos sobre ponto comercial, contrato de aluguel, registro, direito de pesquisar, a saúde da empresa, sociedades, o nome comercial é protegido na junta comercial, não pode ter arquivamento com nome idêntico ou semelhante, registro de propriedade industrial, sociedades empresariais nós já vimos. Falamos na aula passada sobre também as características gerais. Passamos então
um resumo das características, que são 15 itens, não é? E falamos também na classificação das sociedades no novo Código Civil. Nós falamos que as sociedades se dividem em sociedades personificadas e não personificadas. As sociedades personificadas são as que estão devidamente registradas na junta comercial. A sociedade em comum é a sociedade irregular, ou conhecida também sociedade de fato, são as sociedades que não estão devidamente registradas na junta comercial. E acho que todos já têm os slides, porque semana passada uma aluna me ligou, mandou pelo WhatsApp me perguntando se já estava disponibilizados os slides. Desde o começo da primeira aula eu já disponibilizei, já passei por e-mail. Se você não conseguiu, o seu colega vai ter, com certeza, tanto da administração, tanto quanto do curso de contábeis. Então, as empresas personificadas, que estão devidamente registradas, ela tem a personalidade jurídica. Ela é uma pessoa jurídica, uma personalidade jurídica, que não se confunde com a personalidade dos sócios. Falamos também sobre sociedades simples, são as dedicadas a atividades profissionais ou técnicas, como a sociedade de arquitetura, de contabilidade que vocês estão fazendo, administração, se equivale às sociedades civis do Código anterior. E são reguladas pelo artigo 983 do Código Civil de 2002. A cooperativa são sociedades ou associações sem objetivo de lucro, constituídas em benefício dos associados, podendo operar em qualquer gênero de atividade. Ela é regulada pela Lei 5.764 de 71. São sempre consideradas como sociedades simples, qualquer que seja o seu objeto. Então, as cooperativas é considerada como sociedade simples, independentemente do seu ramo de atividade. Está no disposto do artigo 982 do parágrafo único do Código Civil. As sociedades empresariais são as que exercem, nós já falamos no início, mas aqui nós vamos agora aprofundar um pouco mais. As sociedades empresariais são as que exercem atividades econômicas organizadas para execução ou circulação de bens ou serviços. Serviço não era englobado no código anterior. Então, hoje, o prestador de serviço, ele pode ter a sua personalidade jurídica através de uma empresa constituída, através do seu CNPJ e através da sua inscrição estadual. O setor de prestação, podendo abranger também a atividade rural, nós já falamos sobre isso. Antes de 2002, o produtor rural ele não podia expedir um cupom fiscal, uma nota fiscal, ele não tinha CNPJ, ele não tinha inscrição estadual, porque não era permitido pela lei anterior. Hoje não, eles podem ter uma empresa com CNPJ, com inscrição estadual, e ele mesmo pode vender os seus produtos e sem ter que necessitar de um atravessador para comprar do produtor e para revender para os consumidores. Isso onerava muito o preço para os consumidores, porque o produtor ele produzia o arroz, o feijão, o queijo, etc., o milho. E isso ele não podia vender diretamente para o consumidor, ele tinha que passar por um atravessador, vamos dizer assim, e esse atravessador, por sua vez, ia passar essa mercadoria para os mercados, para o consumidor, com preço já englobando o seu lucro de ter adquirido a mercadoria com preço muito baixo e vender com preço mais alto, embutindo nesse preço a sua comissão. Muito bem.
Nessa classe, então, a sociedade em comandita simples e a sociedade anônima ou companhia por ações. Então, as associações jurídicas, formadas pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos em atividades culturais, religiosas, recreativas e esportivas. Então, as associações, elas têm a personalidade jurídica. Ela pode ter o seu CNPJ, as igrejas têm o seu CNPJ. As atividades culturais também podem ter o seu CNPJ. As recreativas da mesma forma, e bem como as esportivas. Então, as associações de beneficência, por exemplo, a Associação São Vicente de Paula, que existe em Lavras, bem conhecida, já tradicional. Esta associação ela tem o CNPJ, mas ela não visa lucro. Ela arrecada, às vezes, produtos, roupas e etc., para que seja doado para as pessoas necessitadas. Então, é uma associação. O nome. A sociedade tem por nome uma firma, também chamada razão social. Então, toda sociedade tem um nome, ou também conhecida como razão social, ou uma denominação social. É a lei em cada caso que determina quando devemos usar uma ou outra. Só pode usar a denominação sociedade anônima as empresas que têm um grande vulto financeiro, é uma sociedade muito complexa e tem diretoria, tem fiscal, tem ações e ela envolve na economia do país. Nós vamos estudar depois uma por uma. Então, podem usar tanto denominação como razão social, sociedade limitada e sociedade comandita por ações. Quando se fala sociedade limitada, porque esse tipo de empresa os sócios, a empresa responde pelas dívidas e os sócios respondem pelo valor que ele investiu nessa empresa. Então, esse dinheiro que você vai abrir uma empresa é chamado capital social. Capital social é o dinheiro que os sócios investem na empresa. Esse capital, depois que está integralizado na empresa, ele não é mais dos sócios, ele é da empresa. Esse dinheiro que é investido é para responder pelas dívidas, pelas despesas, etc., inclusive os encargos sociais. Então vamos falar então sobre firma ou razão social. A firma ou razão social deve ser formada por uma combinação dos nomes ou os prenomes dos sócios. Pode ser formada pelos nomes de todos os sócios, de vários deles ou de um somente. Mas se na elaboração do contrato social for omitido o nome de um ou de mais sócios, isso vai trazer uma consequência, porque deve sempre acrescentar e companhia por extenso ou abreviadamente. Se houver omissão, a responsabilidade passa a ser então ilimitada, ou seja, sem limites. Aí vocês podem acompanhar pelos slides. Tá aí, ó, por exemplo. Digamos que José Pereira, Manuel Gonçalves e Abílio Peixoto organizarem uma sociedade
do tipo que se deve empregar firma ou razão social. O nome da sociedade, nesse caso, poderá então ser formado por seguintes maneiras: 3 sócios: Manuel, Abílio e José Pereira. José Pereira, Manuel e Abílio Peixoto. Então, essa empresa pode ter por nome registrado no contrato social os sobrenomes dele: Pereira, Gonçalves e Peixoto. Ou José Ferreira e Companhia. Ou Gonçalves, Pereira e Companhia. Vocês estão observando, né? Pereira, Gonçalves e Peixoto. Depois vem José Pereira e Companhia, ou seja, José Pereira mais o Abílio e mais o Manuel. Depois vem o Gonçalves. Tem o Gonçalves e Pereira e Companhia, porque não colocou o nome do Abílio, nem o do Peixoto. Ou A Peixoto e Companhia. Uma última observação. A firma ou razão social é não só o nome, mas também a assinatura da sociedade. Uma vez firmado esse contrato, esse nome escolhido será então o nome da sociedade. Assim, o José Pereira, sócio, gerente da empresa acima mencionada, ao emitir um cheque, lançará nele a assinatura coletiva: Gonçalves, Pereira e Companhia, e não a sua assinatura individual, ok? Muito bem. Denominação social. Na denominação social, não se usa os nomes dos sócios, mas uma expressão qualquer de fantasia. Quando se fala nome de fantasia, é porque não consta o nome de Pereira, Abílio, José Pereira, etc. O nome de fantasia vou citar um nome para vocês de fantasia: Casa Bahia. Não fala nome de sócio. Casa Bahia é o nome de fantasia. Ponto Frio é o nome de fantasia. Casa das Meias é o nome de fantasia, porque no contrato social eles colocaram o nome de fantasia, porque o nome influi muito numa sociedade. Se o nome é sugestivo, esse nome vai ficar impregnado na cabeça de todos que leem, que passam, que compram e nas propagandas principalmente. Na denominação social, não se usa o nome do sócio, mas uma expressão qualquer de fantasia, indicando facultativamente o ramo de atividade. Quando fala facultamente, quer dizer que não é obrigado o ramo de atividade, como por exemplo, tecelagem, moinho velho limitada. Poder-se-á usar até um nome próprio de gente, sem que isso signifique, contudo, que exista no quadro social um sócio com esse nome. Foi o que eu disse para vocês. Casa Bahia é o nome de fantasia. No contrato social, tem o nome dos sócios e o nome de fantasia já inserido naquele contrato para vocês, principalmente os contabilistas. Exemplo: Fiação Augusto Ribeiro S.A., Sociedade Anônima. Nesse caso, o nome próprio representa apenas uma homenagem a um fundador da empresa ou outra pessoa grada. Então, na SA, na Sociedade Anônima, ela pode ter o nome de seu fundador, não obrigatoriamente, é facultativamente. Pode ter o nome do seu fundador, pode ser o nome de uma pessoa a quem você tem uma gratidão por ela,
tem uma simpatia por ela, pode ser de um amigo, de um parente ou de qualquer pessoa agrada, quer dizer, uma pessoa que você tem uma consideração por ela, então você pode pôr então um nome nessa SA como homenageando essa pessoa que você tem essa afeição por ela, né? Equiparando seu nome de fantasia. Então, quando você põe lá a filiação Augusto Ribeiro, é nada menos que um nome de fantasia, porque na verdade o Augusto Ribeiro às vezes não tem nada a ver com essa empresa, não é sócio, não vai ser funcionário, ele não tem relação nenhuma com essa empresa, mas o nome dele está ali por uma simples homenagem. Ao contrário da firma ou razão social, a denominação é só nome, não podendo ser usada como assinatura. Não é? Nesse caso, sócio-gerente. Quando se fala sócio-gerente, eu já mencionei aqui na aula anterior, sócio-gerente, quando ele está no contrato social, é inserido no contrato como uma pessoa que vai gerenciar aquela empresa. E o outro sócio não vai, às vezes, nem comparecer na empresa, vai só guardar o lucro. Eles pensam sempre no lucro, mas tem também surpresas desagradáveis, às vezes prejuízo. Então, esse sócio gerente, ele além de participar do lucro da empresa, ele tem uma gratificação, como eu já disse, chama pro labore. Pro quer dizer pelo, labore em latim quer dizer trabalho. Pro labore, a partir de hoje você vai saber que é pelo o trabalho. Pro, pelo, labore, trabalho. Então, o gerente ele tem que ganhar mais, porque ele está lá comprando, vendendo, recebendo, aplicando dinheiro, etc. Então, o sócio-gerente tem uma participação também na empresa para gerenciar aquela empresa. Por isso que é denominado sócio-gerente, ok? Título de estabelecimento. O título de estabelecimento é o nome que se dá ao estabelecimento empresarial ou fundo de comércio, ou a um local de atividades. É nome de coisas, não de pessoa natural ou jurídica. Não se confunde, portanto, o nome da sociedade com o título de estabelecimento. O nome da sociedade, nesse caso, não confunde com o título de estabelecimento. Nós vamos ver por quê. O título de estabelecimento pode ser considerado como sendo um apelido ou um cognome da empresa. Exemplos. Tem até uns exemplos aqui meio impróprios, vamos dizer assim. Livraria São Tomé. Essa livraria São Tomé pode ser uma livraria que eles abriram na cidade de São Tomé, não tem nada a ver. Livraria São Tomé estão dizendo, a origem desse nome surgiu, o nome foi originado porque ela foi estabelecida na cidade de São Tomé. E às vezes não. Esquina das batidas. Pode ser batida de carro ou batida de limão, etc. Não é? Aí dá para entender duas coisas, né? Esquina da batida, uma esquina normalmente tem batida de veículos, né? Mas às vezes também tem batida de bebidas alcoólicas, até sem álcool, etc. O Beco das Loucuras. Olha que nome. Isso é só título de exemplo, né? Mas existem empresas que colocam um nome, né? Nada sugestivo, vamos dizer assim, e etc. Então daí nós vimos então firma e razão social, falamos sobre o sócio-gerente, falamos que pode ser usado o nome ou prenome, você pode usar o nome de uma pessoa e os outros sócios não aparecem, fulano e companhia. Esse e companhia pode ser abreviadamente ou por extenso, né? Muito bem.
É que eu disse para vocês, estou repetindo. A aula sem interferência, ela vai discorrendo muito rápido. E a matéria é muito grande. E a preocupação nossa, a minha particularmente, é que vocês saiam prontos para o mercado de trabalho. Porque não adianta a gente ficar trocando ideias na hora da aula, interferindo. Uma hora a pergunta é uma pergunta boa, outra hora não é. Isso acontece muito, não estou criticando, mas se a situação é natural. Mas eu quero que vocês entendam que eu estou preocupado com o conteúdo da matéria, para passar para vocês o máximo que eu conheço, que eu tenho conhecimento superficialmente, porque a pessoa que fala sabe tudo está mentindo. Eu também aprendo com vocês, tá? Eu estou aprendendo, estou estudando, estou reciclando. A lei muda muito. Esse Código Civil de 2002, todos os profissionais da área, até contadores e administradores, tiveram que se adequar, reciclar, porque mudou quase tudo. Então, advogado, muito mais ainda. A lei está sempre mudando constantemente, às vezes para melhor, às vezes para pior, mas a gente tem que estar sempre reciclando, na verdade. Nós vamos falar agora sobre microempresa, também denominada ME, microempresa, e a empresa de pequeno porte, a EPP. EPP e ME, microempresário. E EPP, empresa de pequeno porte. Tá certo? Então vamos lá. Essas duas empresas têm umas características. Nós vamos ver agora. Quais são? Faturamento anual. A microempresa, ela não pode ultrapassar o valor estipulado na lei. Porque se ultrapassar, ela deixa de ser uma pequena empresa ou microempresário para uma empresa de pequeno porte. Ou vice-versa. Vamos lá então. A microempresa, ela no final do ano, ela tem que ter um faturamento até 360 mil reais. Acrescentará ao seu nome a expressão microempresa, ou abreviadamente, como já disse, ME. Como exemplo, Livraria Camões Limitada, ME. Se você passar a observar a partir de hoje, quando você pegar um cupom fiscal, você vai ver se é microempresário, se é PP, você é uma sociedade anônima. Vocês vão, a hora que for deparar com uma nota fiscal, vocês vão analisar. A empresa de pequeno porte, a receita, aí já estou falando agora da EPP, a microempresa até 360 mil reais ano. Se você dividir 360 mil por 12 meses, você vai chegar na cifra que você pode faturar por mês. Aí o aluno pergunta, mas se um mês, vamos dizer, 360 dividido por 12, eu estou sem calculadora aqui, mas você está aí com a calculadora, você faz as contas. Então vamos imaginar, são 30 mil, isso, fiz agora de cabeça. 10 meses 300, 12 meses 360. Então a microempresa não pode ter um faturamento anual superior a 360 mil. Dá então uma média de 30 mil por mês. Aí o aluno pergunta, mas se um mês ela vendeu 40 mil? Não tem problema algum. Ela vendeu e faturou 40 mil. No mês seguinte, ela vendeu 20 mil. 40 com 20, 60. Dividido por 2 dá 30 mil. E aí, tem N situações. Se vendeu 300 mil no mês e faturou
Nos outros meses não teve sucesso na venda, teve mais concorrente, a fábrica do fornecedor fechou, então ela não atingiu os 360 mil, mas vendeu 300 mil no mês, não tem problema. Ela não pode passar dos 360 mil, ok? Eu acho que não tem dúvida. Vamos lá então para a EPP, ou empresa de pequeno porte. A receita bruta anual da EPP é de 3 milhões e 600 mil reais. Então, e acrescentará a sua qualificação por extenso, que é EPP, ou abreviado EPP ou por extenso empresa de pequeno porte. Como exemplo, fábrica de correntes Astro Limitada, EPP. Aí quando você pega no fiscal, você sabe que a empresa é de pequeno porte. O enquadramento como ME ou EPP e o desenquadramento faz por simples comunicações à junta comercial, ou, se for o caso, ao registro das pessoas jurídicas. Isto quer dizer o quê? Se uma empresa, microempresa, por mais que você não